Bom dia, mundo das empilhadeiras. Novamente um podpack e aqui hoje com presença ilustre. Vocês não têm ideia quem nós conseguimos hoje trazer para o bate-papo aqui. Doutor Martão. Não, doutor, não, que é isso, Doutor rapaz. honoris causa Martão. Martão aí que é conhecido do mundo logístico, profissional aí de muitos anos de experiência, e ele conseguiu aí separar um tempinho aqui. Nós vamos hoje bater um papo. Martão, nosso muito obrigado aqui de que você ter vindo. A gente sabe que a tua agenda é difícil, ainda mais na nova empreitada aí com a Ilog Consultoria Logística. Olha, primeiramente eu quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui, né? Poder sempre estar debatendo, falando sobre logística, né? Aquilo que a gente tem no coração. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em Parpec, né, que foi esse convite. E vamos falar de logística aqui, vamos bater um papo, vamos trazer conhecimento, vamos aprender, que é o mais importante. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de usar aquela frase que a humildade do aprendizado passa por sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. Eu gosto muito dessa frase. Não sei quem é o autor. Se você sabe, manda para a gente, manda lá para Bruno. Ó, o autor dessa frase é fulano de tal. Para a gente até dar os méritos para ele, né? É É verdade. duro citar uma frase que você não sabe quem falou, né? Então, mas manda aí para a gente. Martão, vamos começar a falar um pouquinho aí do mundo de logística. Nós vamos trabalhar nessa esfera aí do mundo de logística. Na quinta-feira, nós tivemos aí o 25º painel logístico lá em Ribeirão Preto. Tivemos a satisfação de poder novamente participar, um evento aí feito, realizado pelo David, naquele formato onde que podemos apresentar várias soluções logísticas e foram falados muitos assuntos, o futuro da logística, o que esperar da logística, as influências aí das legislações, o ISG e assim por diante. Eu queria trabalhar nesses cenários aí com você de tecnologia, compliance, melhores práticas, e tenho certeza aí que com a tua experiência a gente vai conseguir somar muito aí de aprendizado para todos que estão nos assistindo. Legal, eu acho que são assuntos muito importantes, né? O painel logístico faz um trabalho fantástico aí com o David. Eu não pude estar nesse daí, né? Mas vamos sim, vamos falar. ESG é um assunto que está em voga, as empresas têm até essa questão do compliance hoje, né? Vimos aí várias empresas tendo algumas dificuldades por causa do compliance. Esse é um assunto que a gente não pode ir dentro da logística. Tecnologia é muito importante, a gente não dá para viver mais sem. Nós precisamos evoluir nisso. Muitas empresas estão evoluindo, vão continuar evoluindo, e quem não está precisa ir para esse caminho. Né? O mundo digital está aí, como se continua crescendo, cresceu na pandemia, deu uma segurada agora, mas continua crescendo, a gente vê as empresas investindo, eu acho que quem está na logística precisa estar atualizado. Na logística, a gente precisa entender de negócio. Nós temos que ter estratégia. Não dá para trabalhar na logística isolado. Nós temos que ter de negócio. Porque a logística, ela ajuda ou atrapalha o negócio. O David tem uma frase que ele falou há um bom tempo, que eu gosto muito dessa frase e gosto de repetir para dar importância do profissional logístico hoje. O David fala que antes da pandemia, o cara da logística sentava lá no fundão do ônibus, né? E era mal consultado. Com a vinda da pandemia, o profissional de logística fica do lado do motorista aqui e o cara pergunta, dá para fazer? É isso daí. Então, o nível que foi alçado o profissional de logística hoje, como você disse, ele precisa conhecer de negócio. Vamos começar com um tema então, vamos falar um pouquinho da tua experiência com o voice picking. Sei que você foi um grande líder e um grande usuário nesse assunto. Voice picking para alguns ainda não é muito conhecido, para outros já é uma realidade, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como que você, qual foi o problema que você encontrou, por que, que a solução do voice picking era interessante e quais foram os resultados pós a implantação. Claro, claro. E assim, o voice pick, eu sou um defensor do voice pick, né? Porque eu vivi os dois lados, o leitor de código de barras e do outro lado o voice pick. Mas né, a grande maioria ainda usa o leitor de código de barras, mas muitas empresas também estão aí alçando o voice picking,
Por que isso está acontecendo? Por causa uma questão muito clara é a produtividade, né? E o segundo ponto é a acuracidade. Então, as empresas sofrem com produtividade. Num mundo tão competitivo, a gente precisa ser competitivo, né? Ou a gente fica para trás. Então, a gente está vendo grandes empresas e a gente vê um movimento que acelerou um pouco mais. Mesmo essa semana eu estava num outro evento e apresentou o uso do Voice Peak. Então, essa empresa de atacado aqui do Brasil, ela viu o seu crescimento em produtividade em cerca de 25% e tem meta de chegar a 30%. E isso acontece porque o Voice Picking ele é uma ferramenta que você consegue acoplar a um WMS e ter as mãos livres na hora da operação. Então você faz a separação, é como se fosse um diálogo entre o operador e a máquina. E ela dá todas as instruções. Ela melhora a curacidade, porque você não tem erro de leitura, você não tem que pegar o leitor, tirar, colocar de novo. Então o voice picking hoje é uma realidade e ele é importante para as empresas que querem melhorar a sua produtividade e a curacidade dos seus estoques. Então, a minha experiência com o voice picking é que ele traz em torno de 25% até 35% de ganho de produtividade e uma curacidade de estoque por mais de 99%, se bem administrado. E outro ponto que, para mim, era um ponto que realmente me saltou os olhos, é quando você consegue agregar isso a um labor manager. O que é isso, né? Como é que você gerencia as pessoas no seu dia a dia, na sua produtividade? Nós até tínhamos um modelo de remuneração variável pela produtividade, que podia ser medido em tempo real. Então isso traz, sem dúvida alguma, uma grande produtividade. É um sistema que eu gosto bastante para ser aplicado nas empresas. Detalhe um pouquinho mais para a gente aqui, inclusive para mim, que fiquei bastante curioso, essa premiação de performance com esse operador. Ou seja, você juntou uma ferramenta, né, um voice picking, né, formado de hardware, de software, e agora nós temos o Peopleware, que também, nosso Peopleware também é premiado pela sua produtividade. Explica um pouquinho para a gente. Claro, porque o que acontece, né? Desse desafio da produtividade, o voice picking traz, então, as mãos livres, a agilidade, a curiosidade do inventário, e você consegue monitorar e ver em tempo real quanto ele é produtivo. Então, o que algumas empresas fazem? Elas têm um salário fixo e ela tem um atrativo de um variável. Esse variável, ele acontece através da sua produtividade. Então, caixas por homem-hora, caixas por minuto, você pode criar nisso esses indicadores e aí você determina um valor aí para eles. E de um outro lado, você também pode colocar o seguinte: se você separar errado, você tem um deflator. Então você amarra a produtividade com a acuracidade. Ciência no processo final. Exatamente. Então é fantástico. Quando as empresas ainda não descobriram isso, se dedicarem a isso, você vai ver o ganho que isso traz. Então, já trabalhei dessa forma e posso dizer para você, nunca vi nenhuma empresa do varejo alimentar que tivesse uma produtividade como essa. Na sua visão, né, na sua experiência, existe um setor, um tamanho de empresa que seria importante ela já estar com o voice picking ou não? Um pequeno negócio já pode implantar. Como seria um processo decisório para um gestor que está assistindo a gente? O que acontece é o seguinte: hoje os investimentos em voice picking eles são menores. No passado era muito mais caro, equipamento, né? Mas hoje já existem que são softwares que fazem essa conexão do WMS com o voice picking, tá? Que você nem precisa comprar, você como se fosse um aluguel, né? Então, a mesma coisa acontece com o equipamento. Você pode alugar equipamento ou pode comprar, depende muito da decisão estratégica da empresa. Então, isso são dois pontos importantes. Então, há uma evolução do que era no passado para agora. Inclusive, os equipamentos de voz até são basicamente um celular. E esse passado, basicamente, é recente. É recente. Falando de 3, 4 anos. Exatamente. Não é um passado tão passado assim. Passado. E o que acontece? Então, você vê essa evolução. Equipamento simples, equipamento que você consegue conectar.
Para que você possa implantar o VoicePeak, claro que você precisa fazer aí uma POC ou um projeto, né, para olhar, né, o custo-benefício, o ganho que você tem. Mas ao primeiro momento que uma empresa quer crescer, ela quer alçar voos maiores, se ela não cuidar da sua produtividade, ela tropeça lá na frente. Então, logo de início, eu diria para você, se já tem um armazém ali com 15, 20 mil metros quadrados, né, com um índice de separação razoável, ele já pode olhar, eu diria que já deve olhar para o VoicePeak como uma solução, como uma aplicação para um crescimento. Porque é muito importante. E um outro ponto é também como é que é o seu estoque, qual é a classicidade do seu estoque. Porque você tem um estoque que toda vez que você precisa ele está quebrado, também é um problema. Então eu diria para você que é muito uma visão de qual é a sua situação atual, para onde você quer ir. Qual é a tua mira? Qual a tua visão, qual é o teu objetivo futuro? Isso. Ótimo, que bom, porque pelo menos a gente percebe que ele hoje, além da evolução, ele é muito flexível. Sim. Né? Nós podemos utilizar ele de vários formatos, para vários setores, para vários tipos de operações, né? Então isso é interessante. Para o picking, para armazenagem na empilhadeira, para muitas situações você tem o voice picking hoje para usar, na expedição, tem que avaliar. Às vezes nem sempre ele é vantajoso em todos os setores, mas em alguns setores ele faz um grande ganho de produtividade. Muito bem. Bom, a gente tem vários assuntos, né? Se a gente pudesse, hoje a gente ficaria aqui um tempo precioso aí de sugar seus conhecimentos. Como eu vi outro dia, fazer um download do Marcão. Não tem jeito de fazer download do Marcão, né? Mas vamos lá então. Marcão, tem um assunto aí que está em voga, o pessoal sempre comentando, que seriam as questões, as legislações, as diretrizes, os objetivos novos, né, principalmente para a parte de ESG, né, compliance e assim por diante. Esse mundo logístico, né, o que você pode nos falar hoje? Quais seriam as maiores dificuldades que os operadores de logística estão enfrentando? Ou quais seriam os maiores desafios? Porque, em certo momento, ainda é muito novo. Então, você consegue entender, ler, mas muitas das vezes, na hora de você fazer a transferência para a prática, existe está um pouco nebuloso, não está branco e preto, está cinza, né? É verdade o que você falou, né? Mas eu acho que essa é uma preocupação, tem que ser uma preocupação das empresas, todo o seu negócio. Né? Nós vamos olhar isso para o negócio da empresa e a logística faz parte hoje do negócio. Né? Como você mesmo falou aqui um pouco antes, a gente estava falando sobre essa questão da pandemia e pós-pandemia. A gente tem uma mudança, a gente calçou, eu diria assim, outros patamares do que era. Né? Talvez em alguns casos até mais do lado, mais preterido, e hoje não. Então, o gestor, né, o líder de logística, ele precisa ter preocupação com compliance, ele precisa ter preocupação com a questão do meio ambiente, a questão da imagem da empresa. Né? Você vê que muitas empresas estão tendo problemas porque não cuidaram do compliance antes. Não olharam com atenção para essa questão antes. Então, o primeiro ponto que é importante. Então, o profissional logístico ele tem que ser, na sua integridade, ético, ele tem que zelar, e ele é responsável também pelo resultado da empresa. Não pode se afastar disso. E um outro ponto, tem um assunto dentro do SG, de vários que a gente pode falar, mas o mais que a gente vai falar é a logística reversa, que eu acho que é um ponto que as empresas agora estão despertando. Mas a logística reversa a gente já vem falando há muito tempo sobre as preocupações, mas pouco se andou. Dá uma palha desse assunto, porque logística reversa também é um assunto que o pessoal acha que logística reversa é simplesmente fazer retirada do papelão do material que foi entregue. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com isso. É também, né? Isso ajuda, mas não é. Está longe. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a gente, nas empresas, tinha até um tempo atrás dificuldade de você aprovar um projeto de logística reversa, porque se entendia a logística como custo e não como valor agregado.
E isso impedia muito. Então, as empresas, não, mas isso aqui vai custar. Não olhavam a médio e longo prazo as vantagens que você tem. Então, esse é um erro que as empresas cometem. Então, assim, a gente tem que olhar para os reversos em todos os seus canais. Você vê que existem hoje legislações que obrigam, por exemplo, pneu, você tem que trazer de volta. As empresas de pneu têm ali um compromisso, empresas de colchão, elas têm compromissos ambientais que o governo regula. Sim. E de um outro lado, você tem aquilo que, como empresa, é sua responsabilidade. Né? Então, é muito importante que a gente comece a olhar o investimento de um outro patamar. Opa, peraí, ela não é só custo, ela é investimento para a perenidade da empresa. Assim, olha, o que a gente tem que ter visão é o seguinte, né? Para uma empresa perene, a gente tem que ter ali uma estrutura, né? E o consumidor hoje, ele é muito mais informado, ele tem acesso a todas as informações. E essa nova geração, ela tem uma preocupação em comprar de empresas que são socialmente responsáveis. Correto? Então, ele não pode ficar fora. Né? E eu nem falo de usar essas ações como marketing, mas ela tem que ter visibilidade. Nós não podemos usar isso como marketing. Porque a gente pode dizer assim, ó, que é quase uma obrigação, né, de nós, né, das empresas, de fazer as coisas para ter um meio ambiente melhor, para ter essa questão do compliance. Né? Então, isso não deve ser usado como marketing, e sim como dar visibilidade daquilo que a empresa faz. Como o valor da empresa. O valor da empresa. Muito bom. Porque isso tem que vir de cima para baixo. Tá certo. Alta direção. Alta direção, né? Alta liderança cascateando para baixo. O exemplo arrasta, né? As palavras educam, os exemplos arrastam. Muito então bom. Precisamos já ensinar a galera. Gostei da frase. Queria até aproveitar, essa frase é militar, né? Então essa é o seu origem. Queria até aproveitar o gancho aqui e agradecer Dr. Alexandre Fragoso, professor, auditor, nos presenteou com seu livro escrito, O Estado de Compliance, e você que precisa aí procurar indicadores, métricas de desempenho, o livro dele, muito simples, ó, você que não está com muito tempo, 207 páginas, tem 200 indicadores de compliance. Olha, você não precisa nem queimar a cachola, o indicador está feito aqui. Então, muito obrigado, doutor Alexandre Fragoso, por ter nos presenteado. Aqui é o nosso agradecimento online e, ao mesmo tempo, estamos sugerindo aí, recomendando o livro. Inclusive, estamos usando a base do livro para a nossa implantação de compliance. Aqui em Parpec, nós estamos fazendo a implantação da 27001, 37001. Então, estamos buscando o nosso processo de implantação também. Né? Como você disse, não é só fazer por marketing, mas sim estar dentro dos nossos valores. Então, nada como termos a certificação demonstrando que estamos fazendo de maneira correta, adequada e normatizada. Muito legal a sua atitude da empresa, de vocês aqui, porque isso é importante. Porque o exemplo, como você falou, ele permeia. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter. E logística não é diferente. Né? Nós temos que tomar todos os cuidados, então, nas nossas operações, na destinação do lixo, do pneu, do óleo. Né? A gente tem que ter essas questões ambientais agora muito em voga, o carro elétrico, os caminhões elétricos, né? As empilhadeiras elétricas. Então, nós estamos vendo este movimento, uma preocupação de uma sociedade com o futuro. E a logística precisa ter um olhar para isso. Nós não podemos mais achar que é só produtividade, é claro que não deixa de ser importante, que é só custo, não deixa de ser importante, né? Resultado, que não deixa de ser importante, mas também tem uma questão que a gente tem que se preocupar com o compliance, com o SG, porque isso vai premiar os nossos negócios já hoje e ainda mais no futuro. Muito bem. Bom, falamos um pouquinho sobre essa parte nossa de uma tecnologia, do voice speaking, falamos um pouquinho sobre essas questões de inovações, adequações, normatizações, que é a ISG, mas na sua experiência, assim, olhando o cenáriozinho, hoje a gente fala assim, ó, o cara conseguiu fazer uma projeção para 10 anos, tem que trazer um mágico para sentar aqui. Acho que esse cara não existe, hein? Vamos trazer um mágico para sentar aqui, né? Mas assim, a área logística é uma área que
se altera muito rapidamente, ela se adapta muito rapidamente, ela se modifica muito rapidamente. E é óbvio que a área em si só acontece por conta do profissional, né? Do ser humano, da pessoa ali. Ó, tenta olhar um cenário mais curto, Martão, e dentro da tua experiência, explica para gente como você acha que serão esses profissionais aí? Eu não vou nem chamar do futuro, mas quais são as exigências que nós estamos tendo hoje? Ou como ele deveria estar se aprimorando? Qual o nível de conhecimento que ele já tem que estar dando uma olhadinha? Ó, isso aqui pode não estar no meu radar agora, mas ó, tem que estar no meu radar daqui a pouco. Fala um pouquinho, vamos passar mais conhecimento para essa galera. Claro, claro, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho assim, olha, eu sou um adepto ao planejamento. Eu acho que não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento, né? O que acontecia, né, antigamente é que a gente fazia projetos de 12 meses. Demorava ali. Aí quando você ia implantar, ele estava desatualizado. Porque hoje, mais ainda. 12 meses? 12 meses, eu fazer um projeto, uma malha logística. E aí quando você implantar, a gente começou a ver que não dava para implantar aquilo que a gente projetou, porque no meio do caminho as coisas iam mudando. E eu gosto muito, né, da visão das startups. Então, a startup tem uma visão muito interessante, né? Faz um planejamento de curto prazo, você implanta rápido, erra rápido, corrige rápido e segue, né? Então, assim, para a logística não é diferente. A gente precisa ser mais ágil. Até porque se a gente tem uma frase que eu também não sei quem é o proprietário dela, digamos assim, que diz, na logística a gente tem que correr muito para permanecer no mesmo lugar. Entendeu? Entendeu? Então é o seguinte, hoje em dia esse é o profissional, né? E a gente tem aí Design Thinking, a gente tem Agile, existem metodologias, né? O OKR, que devem ser aplicadas, podem ser aplicadas, que nos ajudam nesse sentido. Mas nós precisamos ser ágeis nas tomadas de decisões, nas avaliações, mas assim, sempre com planejamento. Não dá para sair fazendo, porque isso realmente você paga um custo muito caro lá. Mas essa questão de aceitar o erro, corrigir o erro e seguir em frente, ela é de extrema importância. Então, assim, o que o pessoal tem que pensar é isso. Então, como é que eu sou ágil? Né? Não é aquela morosidade, porque o mercado está se movendo muito rápido. E você hoje fica para trás. Pelo que você está falando, eu estou compreendendo aqui, o que a gente está falando é o seguinte: primeira regra básica, planeje, mas planeje curto. Isso. Né? Planeje curto para que você rapidamente, baseado naquele planejamento, execute e as falhas, os erros, ou até mesmo o próprio aprimoramento que apareceu, seja implantado. É isso daí. Né? A gente eu tenho uma metodologia que eu gosto, que eu uso muito, que a gente chama de implantação assistida, né? Então você implanta com a operação e assiste, vai corrigindo. E aí você vai dando musculatura para poder ter realmente a operação funcionando, né? Então, não dá mais para fazer projetos de longo prazo. E eu não estou dizendo que a empresa não tem que ter uma visão de longo prazo, tem, de perenidade, onde eu quero estar, onde eu estarei em 2025. Acho que esses exercícios eles são importantes, né? Para quê? Para que a gente tenha uma visão. A visão é importante, tem que ter visão. Mas como é que eu vou corrigindo isso no curto prazo, né? E isso é extremamente importante para que a empresa cresça, para que o profissional cresça. Ele não pode mais ficar ali, não, vamos fazer um projeto, né? Ele tem que realmente ser mais ágil, ele tem que ser mais assertivo e corretivo quando tem que corrigir rapidamente. Você está comentando aqui, né, a Cachola está aqui trabalhando, os programadores de sistemas me permitam o erro aqui do que eu vou falar agora, mas quando a gente ia implantar um RP, a gente falava que existia startar o processo, que seria o kickoff, e o go live, que ele seguiria a vida dele. Em logística, pelo jeito, não existe kickoff, não existe go live, os dois é feito ao mesmo tempo. Praticamente juntos. Porque... Então, não é um go live, é um kick live. Bom termo, né? Tem que ser, infelizmente ou felizmente, tem que ser ágil, tem que ser rápido, né? Porque senão você fica para trás. Nós estamos vendo aí, né, grandes empresas sucumbindo aí ao momento por questões
de compliance, mas também por questões de operação, de gestão. Muitas vezes ficaram para trás, não viram, como diz o pessoal, o trem chegando, foram atropelados por ele. A estação já passou e ele não viu. Não viu, entendeu? Então é isso. Então, assim, não dá, mas o mercado é competitivo, o mercado está aí para todos, né? O nosso mercado ele tem se transformado, o consumidor tem se transformado. Você vê, as grandes empresas fazem investimento de bilhões no comércio eletrônico, porque enxergaram que é uma tendência. Ué, e quem vai estar lá na frente? Quem é que vai chegar lá? É aquele que investiu hoje. Então, eu acho que existe uma lei, eu diria que ela é divina, que eu acho fantástica, que é da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, eu planto hoje para colher amanhã, né? E o amanhã é amanhã mesmo. Então, o amanhã está vindo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. O tempo passa muito rápido. Então, eu acho que é isso. O profissional ele tem que estar atento, ele tem que se preparar, ele tem que estar antenado. Por isso que eventos como esse, do painel logístico, né? Um podcast como esse aqui, que nós estamos fazendo, ele é importante para que as pessoas comecem a olhar e falar, deixa eu olhar como é que está, como é que eu estou, e fazer uma autoavaliação, e para onde eu preciso ir, as minhas operações, que decisão eu tenho que tomar, né? E o futuro é agora. Me permite fazer um merchan aqui que eu preciso. Claro. Falando de e-commerce, você que está precisando de peças de empilhadeira, o Farpec foi o primeiro e-commerce de peças para empilhadeira. Aproveite, entre no nosso site, faça suas compras lá, www.peçasparaempilhadeiras.com.br. Aproveite lá, digita no Google, no Farpec, você já vai cair no nosso site, no nosso e-commerce diretamente. Martão, temos que caminhar para o final, né? Eu sei que o teu dia a dia é corrido, né? Eu queria falar do seu novo desafio aí, né? A gente conversando aí, descobrimos aí o teu novo desafio, né? Aí Logos, consultoria, você formou em um grupo de competentes profissionais, você aliou um grupo de competentes profissionais, e acho que muita gente aí conhece o Martão, sabe da capacidade do Martão, tudo que o Martão já fez, né? Eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Martão lá na parte da premiação que nós tivemos em dezembro, e se eu fosse ler aqui o currículo do Martão, era uma hora de currículo e a gente não acabava, né? Então, o Martão já é autoconhecido, né? Então já é autoproclamado aí, nosso doutor em logística, e fala um pouquinho como é que surgiu esse desafio da Ilog, qual é a intenção, qual é a visão agora, como o pessoal vai fazer o contato com você, como é que te acha, como é que ele fala, quero o Martão aqui, né? Estou com esse desafio, estou com esse problema, o Martão é a solução. Problema na logística, chame o Martão. Né? Então, já é o slogan. Olha aí, é só boa, hein? Não tinha pensado nisso. Pô, realmente, nós somos amigos, trabalhamos juntos, né, há muito tempo na logística, todos são profissionais, somos 4 profissionais de logística que se uniram e a gente então resolveu criar a Ilog, olhando realmente para esse mercado competitivo, olhando para as empresas que hoje têm dificuldades, que precisam fazer um turnaround, que precisam realmente evoluir na logística. A gente então junto criou a Ilog, para poder suportar, para poder ajudar, para poder realmente fazer com que as empresas cresçam dentro de uma visão do nosso métier, da logística. Né? Somos profissionais que trabalham com varejo, com indústria, e nessa união, então, surgiu a Ilog Consultoria Logística, que está com esse desafio. Nós temos ajudado algumas empresas e, graças a Deus, tem sido sucesso. Então, eu quero realmente convidar, pode procurar no site www.ilogg.com.br, ou então também pode ir no meu LinkedIn, lá vai ter também, né, Luiz Martão. Então pode ir lá no meu LinkedIn, dali você também vai acessar o site ou vai fazer um contato comigo. E nós estamos aqui realmente, assim como vocês, para fazer que a logística continue crescendo. Esse é o nosso desafio, né? Ajudar, buscar realmente soluções, as melhores soluções para os nossos clientes. Muito bem. Da minha parte, mas falando em nome da Impartec, a gente agradece demais aí a tua vinda, a tua presença. Você sabe o quanto nós precisamos
queríamos você aqui, queríamos conversar com você. Então a gente está muito feliz aqui da tua presença. A gente deseja muito sucesso nesse novo desafio, e a gente tem certeza que os desafios serão superados, virão outros serão superados, porque quem está à frente é o Martão. Então a gente fica muito feliz mesmo. Não, e eu que agradeço. Para mim realmente é uma honra estar aqui, né? A gente se conheceu realmente no evento. E assim, quantos outros convites vocês tiverem, pode me convidar para a gente fazer live. Estou aqui para que a gente possa discutir a logística. Na verdade, assim, eu aprendi na minha carreira, na minha vida, que o ideal é compartilhar, né? Eu não quero levar para tudo ou nada. Eu quero compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi, o meu aprendizado, e continuar sempre aprendendo, não importa a idade que eu tenha. Então, esse é o nosso desafio. Eu agradeço de coração a você, né? A Bruna, que fez o contato comigo, me trouxe aqui. A delegada está atrás. É a diretora. A diretora aqui, tá ali, ó, só chamando atenção. Você vai ver o que ela faz no final. Paga tudo erro, vai para todo mundo. Todo mundo faz ali, olha aí, que situação, hein? E realmente a Imparpec, né, que é uma empresa que eu aprendi realmente a admirar vocês, pelo profissionalismo, pelo trabalho, pelo mercado que vocês têm ganhado. Então, mais uma vez, meu obrigado, e fico à disposição para a gente outras conversas, discutir outros assuntos com outros profissionais. Eu acho que isso é que faz a logística rica. Bruno, já tem que marcar na agenda aí, próximo live, agora live ou bodypack presencial com o Martão aí. Aproveitar os momentos aí que forem possíveis. Bom, nós vamos caminhar para o encerramento. Tem uma pessoa nossa que hoje cedo está falando bonjour, lá em Paris, né, Anaí? A Anaí, ela me substitui nos bodypacks quando eu não estou presencialmente. Ela faz principalmente com o nosso time interno, quando nós queremos falar de algum assunto nosso. E ela sempre termina dizendo o seguinte, diretamente de Maldivas. Olha aí, hein? Olha só, toda vez, só que não. Né? Nunca em Maldivas. Só que ela agora já está falando a parte logística. Ó, já foi passar férias em Paris. Mais metade, né, ano que vem ela já está em Maldivas. Muito bem. Então, curta aí seu aniversário que já passou, curta suas férias aí, a gente está aguardando você aí. Martão, novamente, nosso muito obrigado. Tá? Nós temos muito que agradecer. Pessoal, precisando de empilhadeira, peças, serviços, locação, classe 3, estamos aqui à disposição, utilize nossas mídias sociais para tanto, faça o contato, teremos aí a maior honradez de respondê-los e poder ajudá-los. E aqui a gente vai se despedir, e agora aguente os nossos erros de gravação. E tem, viu? Hoje tem muito. Nosso momento bodypack. Até mais. Martão. Obrigado de novo. Obrigado você, viu, pelo convite mais uma vez. Pessoal, até a próxima aí. Com certeza vamos ter próxima. Até mais. Tchau, tchau. Teste de microfone. 1, 2, 3. O médico lá que faz a parte da triagem, né, tal. Só que eu não estava passando mal. Eu estava dirigindo o carro e estava com o vidro baixo, então eu estava entrando no ar quente. Quando eu cheguei no hospital, aquela câmara frigorífica, né? Temperatura cai. E eu entrei, tomei um choque térmico. Então, quando eu cheguei na triagem, a moça foi medir a pressão, ao ferir a pressão, ela falou assim, ó, tá com a pressão baixa, você vai desmaiar, você vai de 10 por 6. Eu olhar e falei, não tô sentindo tudo isso, mas ela falou, já vai para a enfermaria. Né? Aí, assim, já olharam, já, né, tá faltando oxigênio e tudo mais. Tal. Aí veio duas enfermeiras lá do laboratório para fazer a medição do sangue, do quanto tinha de oxigênio na veia. Mas, assim, o problema era um, vamos ver o outro, né? Tal. E aí fez, era meio invasivo aqui, porque você faz aquela exame de a quantidade de oxigênio que você tem na artéria. Só que é meio invasivo, ele entra aqui e tal, né? E aí terminou, né? Aí a moça falou assim, olha, eu vou dizer para o senhor que ele é doloroso, mas é rápido. Eu falei, tá bom. Aí ela começou a fazer, eu falei, olha, moça, a parte que é doloroso realmente é verdadeira, mas que é rápido, você mediu até agora, né? Então, aí terminou e doía, tá, terminou. Bom, foi lá, terminou o negócio tal. Deu 15 minutos, vem as duas de novo. Aí eu olhei branco. Aí eu já comecei a passar mal, né? Aí eu olhei as duas brancas. Sabe o que é, senhor? Na hora da coleta, não saiu também, nós vamos ter que fazer no outro braço. Oh, meu Deus. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3, som.
Esse não pode perder, porque sem corte.